Vamos resolver a questão 36 do vestibular da UEM de 2022. Considerando a matriz cosseno de x, seno de x igual a cosseno de x mais y menos seno de x mais y menos 1. Então, basicamente, o determinante dessa matriz, o exercício está dizendo que é igual a isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular esse determinante. Então, vamos lá. O que eu vou ter? Calculando o determinante aqui da sentença 0,1. Eu vou ter o produto da diagonal principal, que vai ser cosseno de x vezes cosseno de y vezes 1. Então, cosseno de x que multiplica cosseno de y, certo? Mais seno de x vezes 1 vezes menos cosseno de y. Então, menos cosseno y que multiplica seno x. Então, seno x. E, por fim, menos 1 que multiplica seno de y, seno de y. Então, menos seno ao quadrado de y. Agora, aqui embaixo, eu vou ter o produto das diagonais inversas. Então, menos, daí abre parênteses, tudo negativo. Então, menos cosseno de y vezes cosseno de y vezes menos 1. Isso vai ser cosseno ao quadrado de y, certo? Seno de y vezes 1 vezes cosseno de x. Então, mais cosseno de x vezes seno de y. E, por fim, 1 vezes seno de y vezes seno de x. Então, mais seno de x vezes seno de y. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar aquilo que é comum. Então, por exemplo, aqui, eu tenho cosseno x, cosseno y. Aqui eu tenho seno x, seno y. Aqui eu tenho seno ao quadrado. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado. Então, eu vou juntar aqueles que são comuns. Começando com cosseno x, cosseno y. Então, eu vou ter cosseno x, cosseno y. Menos com mais fica menos, então menos seno x, seno y. Beleza. Agora, o que eu vou ter? Eu vou ter menos cosseno y, seno x, mais com menos fica menos, cosseno x, seno y. Então, eu vou fazer aqui embaixo, menos o quê? Abre parênteses, cosseno y, seno x, ou eu poderia fazer o contrário para ficar mais fácil, não tem problema. Mas vamos fazer então na ordem do x primeiro. Então, seno x, cosseno y e, por fim, mais seno y, cosseno x. Beleza. E, por fim, a gente tem os quadrados. Então, aqui é negativo, menos com menos fica negativo também. Então, menos seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, certo? Aqui não precisa do parênteses, cosseno ao quadrado de y. Beleza. O que acontece? Primeiramente, isso aqui é uma propriedade de funções trigonométricas. Quando você tem a soma do seno e do cosseno ao quadrado e eles têm o mesmo argumento, que aqui no caso é y, eu sei que isso aqui vai ser 1. Então, isso daqui vale 1, certo? Então, isso aqui vai ser igual a menos 1, que é realmente o que a gente tem aqui. Então, esse cara aqui já está ok. Beleza, então, vamos para o primeiro. Aqui a gente tem a propriedade do cossa, cossa, senta, senta, que a gente tem cosseno x, cosseno y, menos seno x, seno y. Então, isso daqui é uma propriedade onde eu vou ter cosseno de x mais y, que é exatamente o que a gente tem aqui. E esse cara aqui é a propriedade da soma dentro do seno, que é seno x cosseno y mais seno y cosseno x. Só que, como eu tenho o sinal negativo na frente, eu vou ter menos seno de x mais y. Sendo assim, é o que a gente tem aqui. Então, como a gente tem os três caras, realmente a sentença 1 está correta. Beleza, então, vamos agora para a sentença 2. O que eu vou ter na sentença 2? Na sentença 2, se A é uma matriz quadrada de ordem 3 e determinante de A igual a 3, então determinante de 3 vezes A elevado a menos 1 igual a 9. O que eu sei? Eu sei que essa matriz ela tem ordem 3 e eu tenho essa propriedade aqui. No caso, eu quero saber o valor dessa expressão. Aqui a gente pode aplicar uma propriedade de matrizes. Qual que é essa propriedade? Quando eu tenho determinante de K que multiplica A, esse valor aqui do determinante vai ser igual ao quê? K elevado a N, onde N é a ordem da matriz que multiplica determinante de A. Isso aqui é uma propriedade de matrizes, então não é determinante no caso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu K é 3 e o meu 3 aqui é a ordem da matriz. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que determinante de 3 que multiplica A elevado a menos 1, que é a matriz inversa. Isso aqui vai ser igual ao quê? 3 elevado na terceira, que é a ordem da matriz, e isso multiplica pelo determinante elevado a menos 1, que é a matriz inversa. Eu sei que o determinante da matriz inversa é o quê? É 1 sobre o determinante da matriz original. Então, eu vou ter aqui 1 sobre 3, porque aqui eu tenho o determinante de A. Então, o que eu tenho? Eu tenho 3 elevado à terceira, que multiplica 1 sobre
determinante de A. Esse aqui é o determinante da matriz inversa. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 na terceira, que multiplica 1 sobre 3, que é o determinante de A. Sendo assim, esse 3 simplifica com o 3 daqui, fica quadrado. Eu vou ter 3 ao quadrado e 3 ao quadrado é 9. Então, como é 9, a gente pode dizer que a 2 realmente está correta. Beleza. Então, vamos para a 4. Vou fazer aqui na esquerda para a gente ter mais espaço. O que eu tenho na 4? Na 4 eu tenho o seguinte, eu tenho que, se eu pegar essa matriz aqui e multiplicar ela 21 vezes, o que eu vou ter? Eu vou chegar nisso daqui. Será que isso é verdade? A gente pode fazer o teste. Não vou fazer 21 vezes, mas a gente pode fazer o seguinte raciocínio. Se liga na dica. Eu vou ter aqui o produto entre elas. Então, menos 1, 0, 0 e menos 1. O que vai acontecer? Se eu multiplicar ela uma vez, o que vai acontecer? Menos 1, 0, 0 e menos 1. O que eu vou ter? O que eu vou ter? Para esse primeiro elemento, é a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, menos 1 vezes menos 1 é 1, menos 1 vezes 0 é 0. Beleza. Para o segundo elemento, primeira linha, segunda coluna. Então, menos 1 vezes 0 é 0, 0 vezes menos 1 é 0. Então, fica 0. Beleza. Agora, para a segunda linha, é a segunda linha vezes a primeira coluna. Então, 0 vezes menos 1 é 0, menos 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0, menos 1 vezes menos 1 é 1. Beleza. Então, isso aqui é o primeiro produto. Para a próxima, o que eu vou ter? Eu vou ter isso, 0, 0 e 1, que vai multiplicar a matriz original, que é o quê? Menos 1, 0, 0 e menos 1. Então, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter o seguinte, mesmo processo. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes menos 1 é menos 1. 0 vezes 0 é 0. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes menos 1 é 0. Beleza. Agora, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes menos 1 é 0. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 1 vezes menos 1 é menos 1. Beleza. Então, a gente vai continuar isso. E sempre vai ficar nesse negócio, positivo e negativo, positivo e negativo. Você pode fazer as 21 vezes que vai acontecer isso. Nunca a gente vai ter valores aqui. Sendo assim, a 4 está incorreta. Beleza. Então, vamos para a 8. O que eu vou ter na 8? Se B é igual a B e J, é uma matriz quadrada de ordem N, na qual B e J é igual a I mais J elevado ao quadrado, então o produto dos elementos da diagonal principal de B é igual a 2 elevado a 2n, que multiplica n fatorial ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente essa propriedade aqui, onde a gente quer saber o produto dos elementos da diagonal principal. Diagonal principal é quando eu tenho B1, 1, B2, 2, B3, 3 e assim por diante. Então, o que eu sei? Eu sei que esses dois elementos vão ser iguais. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a sentença 8 e o que vai acontecer? Eu vou ter que meu produto vai ser o seguinte. Por exemplo, meu produto vai ser basicamente 1 ao quadrado. Então, 1 mais 1 ao quadrado, que multiplica 2 mais 2 ao quadrado e assim sucessivamente. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer a seguinte análise. Por exemplo, o BNN. Vamos pegar o BNN. O que eu vou ter no BNN? Eu vou ter n mais n ao quadrado, certo? É o que a gente quer fazer. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso vai ser 2n ao quadrado, que no caso vai ser 2 ao quadrado, que multiplica n ao quadrado. Então, observa comigo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o produto desde esse cara aqui, começando com esse, o que eu vou ter? O produto vai ser o seguinte. 1 mais 1 é 2, então 2 ao quadrado, que multiplica. 2 mais 2, 4. Então, eu vou ter 4 ao quadrado, que multiplica. 3 mais 3, 6. Então, 6 ao quadrado, que multiplica. E isso vai indo até chegar lá no n, onde eu vou ter 2 ao quadrado, que multiplica n ao quadrado. Mas aí tu vai falar, Eduardo, mas não tem nada a ver com isso aqui. Gente, claro que tem. Por quê? Observe o seguinte. O 2 é 2 ao quadrado. Beleza, então P é o quê? É 2 vezes 1 ao quadrado, que multiplica. O 4 é 2 vezes 2 ao quadrado, certo? O 6 é 2 vezes 3 ao quadrado. E isso multiplica 2 ao quadrado vezes n ao quadrado, certo? O que acontece? Esse segundo elemento aqui, ele vai crescendo 1, 2, 3, até chegar em n. Aqui eu não posso esquecer que tem reticências, né? Até chegar em n. Então, o que acontece? Eu posso tirar isso para fora. O que eu vou ter? Eu vou ter p 2 ao quadrado, que multiplica 1 ao quadrado. Isso multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado. Isso multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado. Isso multiplica, vai indo até o quê? 2 ao quadrado vezes n ao quadrado. Então, o que acontece? Eu sempre vou ter o 2 no início, e esse segundo aqui, ele sempre vai crescer um valor, até chegar em n. Então, isso aqui é n fatorial ao quadrado, porque 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 é n fatorial. E o primeiro vai ser o quê?
O primeiro vai ser o 2 ao quadrado, isso multiplicado n vezes. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2n, porque ele está se multiplicando n vezes, e aqui eu vou ter o n fatorial, que é esse cara que está crescendo, ao quadrado também, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, se é exatamente, a gente pode dizer que a 8 está correta. Beleza, então, vamos para 16 agora. Se uma matriz quadrada AIJ de ordem n for igual à sua transposta, então A11 igual A22 igual até ANN. Gente, isso aqui está incorreto. Por quê? Porque ele está condicionando uma matriz quadrada de ordem n for igual à sua transposta, então os elementos da diagonal principal vão ser iguais. Gente, sempre a diagonal principal de uma matriz e de uma matriz transposta será igual. Não precisa condicionar elas serem iguais. Isso está incorreto. Sempre será igual. Então, aqui, como ele condiciona, está incorreto, porque sempre vai ser. Não tem o se. O se aqui está errado. Portanto, por isso, essa questão está incorreta. Beleza, então, as corretas são apenas a 8, a 2 e a 1, logo o nosso gabarito é 11. Então é isso, pessoal, essa é a resolução da questão 36 do vestibular da UEM de 2022. Se você ficou com uma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você. Então é isso, muito obrigado a todos que tiram bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.